Olá pessoal, boa noite. Boa noite, meus queridos alunos. Estou com saudade de vocês, das nossas aulas presenciais, mas nesse momento, não é? Como a gente não pode estar aí presencialmente, vou gravar essa videoaula de conjuntura econômica. Nada mais oportuno para vocês, meus alunos de Economia Internacional do sétimo período de Administração, e meus alunos de Economia 1 do quinto período de Engenharia de Produção, que faz a matéria junto com alunos de Administração, Direito e Serviço Social. Então, nada mais oportuno para ambas as turmas discutir a questão da conjuntura econômica. A conjuntura econômica internacional e como que reflete aqui na nossa vida. Não é? Bom, ninguém imaginava que a gente fosse viver uma situação dessa de pandemia, que a gente tivesse que ficar em isolamento social, só saindo para a rua para fazer o estritamente aí necessário. Ninguém imaginaria que isso um dia poderia acontecer, não é? Estudiosos aí da economia dizem que a situação é tão delicada, semelhante a uma guerra, semelhante a uma guerra. Bom, com relação às questões da saúde, é fato, a gente tem que cuidar da nossa saúde, cuidar das pessoas que estão conosco, das pessoas com quem a gente convive e tudo, tanto pela nossa saúde quanto por das pessoas. Vamos discutir aqui as questões econômicas, microeconômicas no ambiente do empresário, no ambiente do consumidor e macroeconômicas no ambiente da questão da inflação, da questão do PIB, política monetária, política fiscal, taxa de câmbio. Taxa de câmbio, não é? Dólar, hoje já é madrugada do dia 27, quando eu estou gravando essa aula de março, sexta-feira. No pregão de ontem, né, da bolsa, no mercado de câmbio, o dólar fechou a praticamente R$ 5. E na semana passada ultrapassou. Então, o que a gente tem vivenciado aí? Uma depreciação cambial. Taxa de câmbio é sempre a minha moeda em relação à outra. Se o dólar sobe relativamente ao real, é porque a nossa moeda está perdendo valor. E a gente sabe o que é que tem ocasionado isso? É a incerteza. A bolsa de valores caiu quase 40% do pico. Não é? Em outras crises, a bolsa já chegou a cair 50%, 60%. Nesses 3 últimos pregões, ela tem dado uma recuperada. Então, vamos observar a questão do câmbio. No momento de pânico, no mercado financeiro, os agentes econômicos tendem a se desfazer de ativos mais arriscados. Então, ele tende a vender suas ações, tende a vender os seus fundos imobiliários e correr para ativos mais seguros. O dólar ainda é a moeda mais segura do mundo, pelo que os Estados Unidos representam na economia mundial. Então o que a gente vê é o mecanismo de venda em massa das ações, e aí os preços despencam. Isso não significa que a empresa perdeu o valor da noite para o dia, porque o preço de uma ação não é só o que a empresa representa no presente, mas também as perspectivas com relação ao futuro. E aí as ações das empresas aéreas caíram consideravelmente, das agências de viagem, né? Caíram consideravelmente. Então, ao vender suas ações, você tem um movimento de um aumento de oferta, e aí é a lei da oferta e da demanda. Excesso de oferta faz com que o preço caia. E aí os preços, no caso, quanto maior é o excesso de oferta, maior é a queda. E aí a gente viu esse pânico no mercado de ações. Teve dia da bolsa ter o circuit break, que aqui no Brasil, quando a bolsa cai 10%, o pregão é interrompido por meia hora para as coisas acalmarem um pouco, os agentes colocaram um pouco mais de racionalidade e depois volta. E a gente chegou a ver um segundo circuit break, que é quando cai 15%, também para por mais meia hora. Chegamos a ter uma queda ao longo da semana passada de 19%, 18% no intraday. Então, se chegar a 20%, aí o pregão, né, a bolsa tem autonomia para parar, decidir quanto tempo vai ficar e se volta. Às vezes pode até suspender
o mercado de ações. Então, surpreendeu a B3. Então, o que que acontece? A operação naquele dia. Então é isso. As pessoas vendendo. E elas estão correndo para onde? Para comprar dólar. Não é? Então, olha aí o mecanismo de alta do dólar. O câmbio deprecia quando se tem muita incerteza, que é o que está acontecendo agora. Uma incerteza interna, porque já tem algum tempo aí a incerteza com relação aos rumos da economia brasileira. O nosso PIB cresceu apenas 1,1% no ano passado, não é? E como que seria o desenrolar da economia ao longo de 2020? E antes dessa questão do coronavírus. Então já tinha um ambiente de incerteza aqui dentro. E aí vem um ambiente incerto lá fora, juntou fome com vontade de comer, max depreciação cambial. O que é que o governo tem feito para evitar que o câmbio se desvalorize mais ainda e possa contaminar a inflação? Porque nós consumimos produtos importados. Um câmbio depreciado, um dólar alto, faz com que o preço dos importados fique mais caro, o preço fique mais caro, das matérias-primas importadas fique mais caro. E da margem, o quê? Além de aumentar o custo de produção com o importado, você acaba tendo o nacional com um concorrente cobrando mais caro, por um custo mais alto, ele vê margem também para aumentar o preço. Então isso pode contaminar a inflação. Então, para evitar isso, o governo tem entrado no mercado e vendendo aí dólares. Como nós temos uma quantidade de divisas grande, pouco mais aí de 350, 360 bilhões de dólares, a gente tem um colchão de liquidez para fazer face a esse momento de incerteza e não deixar que o câmbio dispare mais. Os meus alunos de Economia 1, nós vamos estudar ainda essa questão da taxa de câmbio nominal. Os meus alunos de Economia Internacional já estudaram taxa de câmbio nominal e taxa de câmbio real. A taxa de câmbio nominal é a cotação. Como eu falei, o câmbio fechou ontem a R$5, um dólar R$5. E a taxa de câmbio real mede o poder de compra das moedas. Se a gente assusta com o dólar a R$5, em termos nominais é o mais alto. Passou de R$5 o mais alto. Em termos reais, em 2002, às vésperas da eleição presidencial à época, um dólar chegou a R$3,99. Atualizando para valores de hoje, dava aproximadamente R$7. Então, em termos reais, já tivemos um câmbio bem mais depreciado. Mas as intervenções do governo, não só aqui dentro, como também o governo no mundo todo, os Estados Unidos aprovaram um pacote de 2 trilhões de dólares. 2 trilhões, com a cotação a 5, dá 10 trilhões de reais. É mais do que o nosso PIB. Que o nosso PIB é pouco mais do que 7 trilhões de reais. Então, com essas medidas, a gente já percebeu aí o dólar já começando a recuar, a bolsa começando a reagir, porque os governos estão atuando de imediato. E essas medidas do governo, como eu falei, né, o governo brasileiro entrando no mercado de câmbio, vendendo divisas ao mercado, é uma política cambial. E essas medidas que o governo dos Estados Unidos elas estão tomando em termos de aprovando esse pacote, isenção de tributos, auxílio aos trabalhadores, renúncia, digamos, de impostos, isso é política fiscal. E que a equipe brasileira está preparando também para atuar. Alguns tributos terão seus prazos adiados para pagamento. Aqui em Minas mesmo, quem paga o IPVA e é funcionário do Estado e não recebeu seu salário até o 13º, né? Até o dia 31 de dezembro do ano passado, vai ter um prazo prolongado para pagar o seu IPVA. O próprio governo, não só o governo do Estado, o governo federal, ele está adiando alguns prazos de pagamento. Então, isso é uma medida de política fiscal. Então, os governos locais, né, no caso o Estado de Minas, a União e o governo de outros países estão atuando rapidamente. Muito diferente do que aconteceu lá em 1929, quando a gente teve a Grande Depressão, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Naquela época, acreditava-se muito que o mercado sozinho ele iria se recuperar. Acreditava muito na mão invisível, na teoria da mão invisível, como se o governo não intervisse, a economia fosse se recuperar
sozinha. Então era o liberalismo clássico econômico. Tanto é que o governo americano não interviu, esperou até 33. Só em 33, quando a crise já estava caótica, que o presidente Franklin Delano Roosevelt adotou um programa de gastos públicos, de ampliação dos gastos públicos, chamado New Deal, com obras, estradas, reformas, construção de hospitais. E como Keynes, um dos maiores economistas do século passado, dizia o seguinte: se fatores políticos impedissem das medidas do New Deal que elas fossem implementadas, o governo devia dar dinheiro à população para um cavar buraco ou tampar. Quer dizer, isso é uma questão grosseira, né? Mas era como diz, colocar dinheiro na mão para estimular a demanda. Por quê? Como nós estudamos, né, a equação da demanda agregada em macroeconomia, dA é igual a C mais I mais G mais X menos M. A demanda agregada, que é uma das maneiras de medir o PIB, que é a demanda de toda a sociedade, é o somatório do consumo das famílias, dos investimentos das empresas, dos gastos do governo, das exportações menos importações. Não é? PIB é produto interno bruto, nós consumimos produtos importados, PIB é o que é produzido aqui dentro. Não é? Então, nós temos que subtrair as importações. Bom, no momento de incerteza, consumo cai, investimentos caem, o mercado internacional, então, nem se fala. O que é que resta? O governo. Então foi onde Keynes defendeu que, em momentos de elevada crise, elevada incerteza, o governo deve intervir, fazendo o que o setor privado não consegue. Passados esses momentos, o governo tem que sair. Ok? Em 2008, tivemos a crise financeira internacional, a bolha imobiliária. Os governos mundiais atuaram de imediato. Não esperaram como aconteceu lá em 1929, esperar até 1933. Para evitar uma nova depressão. E conseguiram evitar uma depressão. Teve recessão? Teve, mas não teve depressão. É interessante lembrar que recessão é quando tecnicamente o PIB cai por 2 trimestres seguidos. Depressão econômica é quando essa queda se amplia, não é, no tempo e na magnitude. Não tivemos depressão em 2008, 2009. Tivemos recessão, não é? E depois saímos. Bom, e aí o que acontece? Os governos atuaram rápido lá. Claro, não era um programa de obras públicas, porque era demorado em 2008. Mas era uma política de redução de juros para estimular o consumo e redução de tributos. Sejam tributos diretos e indiretos. Tributos diretos, tipo o imposto de renda, o IPTU, o IPVA, para aumentar a renda disponível da população e estimular o consumo. E indiretos, como o ICMS, o IPI, para tornar o preço dos produtos mais baratos. E a política de redução de juros. Agora vamos para hoje. Em termos de política monetária, a Selic caiu mais meio ponto percentual na semana passada, para o menor patamar histórico, 3,75% ao ano. A gente sabe que juros mais baixos estimulam o consumo, estimulam os investimentos das empresas, não investimento no mercado financeiro, isso aí nem é investimento, isso é aplicação financeira. Só que em condições normais. Em condições de elevada incerteza, os agentes econômicos eles não vão ser muito afoitos para consumir, consequentemente as empresas não vão investir. Então o efeito da política monetária, nesse curto prazo, eu acredito que não vai surtir muito efeito. Não vai. Porque a incerteza é muito grande. E como a gente estuda em macroeconomia, tem uma situação chamada armadilha da liquidez. É quando a taxa de juros cai tanto, mas a incerteza é tão grande, que a população toda absorve o excesso de créditos, mas não utiliza nem para consumir, nem os empresários para investir. Isso foi muito observado no Japão na década de 80. Ainda mais uma cultura oriental que é bem mais avessa ao risco, mais previdente. E aí sem certeza com relação ao futuro. Eles já são previdentes numa situação normal, numa incerteza com relação ao futuro nem se fala. Não é? Bom, então é uma situação que não é resolvida de uma hora para outra. Então a política monetária eu acredito que não vai surtir efeito no curto prazo, mas é importante sim uma Selic mais baixa para quando a situação se normalizar, ela seja um combustível a mais para contribuir para o crescimento da economia. E vamos observar como de fato vai funcionar a política fiscal. E como agora, saindo do ponto de vista macroeconômico, indo para o micro, como que esse dinheiro vai chegar ao consumidor? Não é? Porque microeconomicamente é uma situação muito delicada. Nós não sabemos
a gravidade macroeconômica, agora estou falando micro, né, a empresa, o trabalhador, o consumidor, nós não sabemos como esse comportamento micro vai influenciar na gravidade macroeconômica quando essa crise do coronavírus passar. Principalmente pela questão de emprego, de economia parada, de arrecadação. O micro e o macro estão interligados. Então, o comércio está fechado. As pessoas estão comprando o mínimo necessário. Vão a uma padaria, vão ao supermercado, vão a uma farmácia. E olha, às vezes nem vão, às vezes telefonam, porque é mais seguro até, né? Em função daí do medo. Então, o que que acontece? A empresa não vende. Está fechada. Eu não estou aqui dizendo se essa decisão é certa ou se é errada. Estou fazendo uma análise econômica, tá certo? A saúde e a vida humana está acima de tudo. Então, está fechado, não vende. Então, economia parada, o mundo parado. O que é que vai acontecer? Uma brusca queda no PIB. E tanto vai ser brusca quanto mais tempo isso durar. Por isso que eu faço votos que essa situação da pandemia se resolva o mais rápido possível. Principalmente pela saúde, porque muita gente está morrendo no mundo todo. E pela questão econômica, pelo caos econômico que vai vir, ou que poderá vir, dependendo de quanto tempo durar e de como essas medidas vão surtir efeito. Então, o comércio não vende, então corre o risco do empresário, do microempresário, não precisa nem ser micro, tá? Do empresário maior, não tem receita. E como que ele vai honrar suas obrigações se ele não tiver uma reserva? Pagar funcionário, pagar os tributos, como eu falei, alguns tributos estão sendo adiados, não é? E isso pode bater lá na produção, lá na indústria. É todo um efeito multiplicador que pode gerar o desemprego. Nós já temos aí no Brasil 11 milhões de desempregados. De acordo com o IBGE, esse número pode aumentar mais ainda. Era tudo que a gente não queria, uma pandemia. Era uma pandemia. Então, é uma situação que nós não sabemos o que vai acontecer. Nós não sabemos. Sequelas, ela vai deixar. Tanto maior, essas sequelas serão tanto maiores quanto mais tempo durar essa situação de pandemia, essa situação de isolamento social. Eu não estou aqui defendendo para ter ou para não ter. Eu estou aqui fazendo uma análise econômica. E aí eu vou partir para um ponto que eu trabalho muito, que vocês que são meus alunos, vocês conhecem bem, que é a educação financeira. Trabalho muito com a questão da educação financeira familiar. Mas guardadas as devidas proporções, ela vale para a empresa e ela vale para o governo. As pessoas, famílias, as empresas, o governo, todo mundo está sentindo. Todo mundo está sentindo. Né? O profissional liberal, o informal, né? Todo mundo está sentindo. Uns mais, outros menos. Né? Agora, uma coisa é fato. Quem tem uma educação financeira e tem uma reserva, vai sentir menos. Vai ficar menos preocupado. Então, se a educação financeira em tempos normais ela é importante, imagina uma situação dessa. A gente tem educação financeira para aproveitar as coisas boas, para crescer de patrimônio, para aproveitar as oportunidades, não é? Enfim, mas também para uma situação adversa. Ninguém está preparado para uma pandemia, ninguém. Mas quando se tem educação financeira, uma das coisas é fazer face a uma situação imprevista. Então imagina uma pessoa que tem uma reserva financeira que, olha, se eu precisar gastar por um motivo de saúde sério, uma perda de um emprego, enfim, uma fatalidade. Vem uma pandemia que não está contemplado, mas é como se fosse uma situação dessa. E uma empresa também. Uma empresa precisa ter educação financeira. Ela não pode viver assando e comendo. Não vou entrar aqui na questão do empreendedorismo no Brasil, da classe empresarial, da questão da alta carga tributária, que a gente sabe que isso tudo acontece. Não é? Mas tem que ter. Assim como um governo. Assim como um governo. Não é? Então, a educação financeira é fundamental. Fundamental. Olha o profissional liberal, se ele não tiver uma receita, como que ele vai se manter se ele precisar, como ele está parado aí? Um salão de cabeleireiro,
uma manicure, não é? Um profissional aí da área de saúde, um fisioterapeuta, um médico mesmo. Então, se não tiver uma reserva financeira, vai passar mais aperto. Então, quando a gente vê essa questão da crise, que eu espero que ela passe o mais rápido possível, ela vai deixar algumas lições. Assim como o apagão de 2002 deixou uma lição para a gente economizar energia elétrica, a crise financeira internacional de 2008 deixou lições para a gente rever os hábitos de consumo, não é? Para a gente não desperdiçar, porque em momentos de crise, opa, a situação aperta. E não vai ser diferente nessa. Nós vamos tirar lições proveitosas para o futuro, não é? Nós vamos tirar lições. Bom, quais são as perspectivas? Não é? Tudo vai depender do andamento dessa questão do coronavírus, né? Aí são os especialistas na área de saúde que falam daquela curva que vai atingir o pico e que o isolamento, a tendência de que esse pico atinja o mais rápido possível, tenha um menor efeito em termos de pessoas contaminadas, pessoas nos hospitais, e esse pico ele comece a declinar. Isso aqui no Brasil, isso de uma maneira geral no mundo, não é? Vamos acompanhar aí quais são as medidas que os nossos governantes estão tomando, que a comunidade científica está tomando no mundo em termos de se buscar uma vacina. Agora, uma coisa é certa, não é? Que a gente tome cuidado da nossa saúde, da saúde das pessoas que estão conosco, com quem a gente convive, mas que a vida continua. E que a gente possa voltar novamente. Daqui a pouco a gente está aí na sala de aula, presencialmente, eu com vocês, estou com saudade de vocês, né? Eu como professor dinâmico e que interajo, né? Gosto de interagir, ficar dentro de casa, estou aproveitando até para fazer algumas faxinas, né? Então é isso, ok? Essas aqui são questões econômicas que nós discutimos, entre outras. Mando um grande abraço para todos vocês e daqui a pouco farei mais aulas. Um beijo a todos.